Livros Universo em Desencanto, 7º fascículo da réplica, página 25. Como é feito o contato dos habitantes do mundo racional com os habitantes da Terra, a humanidade. E assim, no decorrer das fases que já passaram, uma infinidade delas, como a exemplo, a fase napoleônica, a fase hitlerista, a cardista e outras tantas que já se passaram. Essas imaginárias para endireitar o mundo e que perderam tempo com esses modos monstruosos que nada adiantaram, e sim, tudo se multiplicou para pior. E de forma que a humanidade já sofreu muito e por isso a mentalidade hoje é diferente. A mentalidade hoje é culta e a cultura está aparelhada para solucionar tudo pacificamente. Os desesperados é que agem com imprudência e a imprudência só tem gerado e multiplicado más consequências. E de forma que tudo já chegou em seu lugar e por isso aí está a cultura redentora, a cultura racional. A cultura que está nela, a recuperação do animal racional e por meio da cultura transcendente chegam todos em seus lugares, vencendo sempre na linha da paz e do amor racional, do equilíbrio consciente, por estarem ligados ao mundo racional, e tudo em vibração autêntica racional. Naturalmente, a união de todos, porque o ponto de vista de todos é o bem sempre, e não o mal. E assim, tudo e todos naturalmente nessa comunhão de pensamentos, feita pela junção racional. Todos unidos ao seu mundo de origem, o mundo racional, e tudo se justificando pelo equilíbrio fértil da mentalidade racional. E assim, regendo a supremacia do mundo de origem de todos, e todos equilibrados racionalmente, vigorando então a paz entre todos, por todos estarem unidos ao seu verdadeiro natural, que é o mundo racional. Tudo isto que se passou no passado tinha que ser assim mesmo. Foi necessário para lapidar o animal racional. Hoje, todos mais lapidados e chegando à conclusão que racional tudo é e todos são, porque somente racional é a razão suprema da origem de tudo que existe e que somente a origem é que tem condições de unir toda a humanidade neste campo de luz e amor racional, e todos vindo a serem aparelhos racionais, porque na origem está a planta de tudo e de todos, e o mapa, e se ligando à origem, ficarão de posse da planta e do mapa, e tendo a planta e o mapa em mãos, vão conhecer tudo, saber tudo, resolver tudo, fazer tudo e unir todos à origem de racional. Racional é uma coisa só, e racional sendo uma coisa só, se tornam todos equilibrados. Por uma maneira racional de um entendimento consciente e positivo, baseado nas normas da fecunda razão de ser, devido ao seu ser de origem racional. Então, aí se justifica a maior grandiosidade universal entre toda a humanidade, por estarem de posse do leme real da vida que os determinaram todos assim. Com a planta nas mãos, executarão a planta e tudo começará a dar certo na vida de todos. Tudo começará a se positivar, tudo a crescer de bom, de bem, de belo, de lindo, de cristalino racional e sublime fonte pura, limpa e perfeita da origem de que foram originados. De posse do mapa nas mãos, saberão descrever tudo que existe, a direção certa, perfeita, clara, consciente, onisciente, onipotente, de todo este universo que parecia perecível. Com a planta nas mãos, o formal redígio supremo da razão do ser racional. Aí então não existirão nunca mais erros, nem fusos, nem contrafusos, e para adquirir o leme real da vida, que é a planta, é preciso que se desenvolva racionalmente, no ler e reler, para se ligar ao mundo racional. O desenvolvimento racional é feito pelo conhecimento que aí está em suas mãos. É lendo e relendo que vai se desenvolvendo racionalmente, e com o adiantamento do desenvolvimento, depois de desenvolvido, é feita a ligação naturalmente,
como está racionalmente desenvolvido. Então, com o mapa e a planta na mão, saberão instaurar na Terra um verdadeiro paraíso racional, por meio do mapa e da planta racional. E assim, o ponto máximo chegando na Terra, de cultura racional, é o nobre concur racional. Quer dizer, o máximo dos máximos. Ponto máximo que chegou toda a humanidade no seu ponto final, que é o mundo racional. O mundo da realidade positiva, dos habitantes puros, limpos e perfeitos, com seu progresso de pureza. Então, atingiu toda a humanidade a supremacia racional, tomando conhecimento da vida eterna e se unindo aos eternos do mundo racional. E daí, em vida e na terra, mas ligados à eternidade, ligados ao mundo racional, o ponto mais alto e esplendoroso que a humanidade podia alcançar em vida. Aí na Terra e ligados ao mundo racional, sentindo a ligação, entrando em contato e comunicação com os habitantes do mundo racional, conversando com eles, se entendendo com eles, sendo orientado por eles, palestrando com eles pelo desenvolvimento racional, adquirindo a vidência racional, vendo todos eles, vendo o mundo racional, vendo-os dentro de suas residências, conversando amigavelmente com eles, palestrando com eles, sendo orientado por eles. E por isso está aí o conhecimento deles, que é a cultura racional, para preparar a ação da humanidade para ter contato com eles. São seus irmãos em categoria superior. Eles são lá de cima e vocês aqui de baixo. Tudo isso porque já houve a união dos dois mundos, unidos em um só, e por isso está aí a fase natural da natureza, a fase racional. Então, a própria natureza concorre para a preparação da humanidade. Depois de preparados, é que são em condições de entrar em contato. A preparação é naturalmente feita, relendo, e no reler está o desenvolvimento. Está aí a brilhante volta de toda a humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. E por isso, está aí a fase de aparelho racional, e a preparação do aparelho está no ler e reler, para se desenvolver. E depois de desenvolvido, o aparelho volta a entrar em contato com seus irmãos, que de lá vocês saíram e vieram parar aqui, e não sabem, e hoje, se unindo e conversando, e eles criticando das medidas que vocês tomaram, ainda dizendo para vocês: se eu fosse junto de vocês, hein? Estaria aí, junto de vocês. Então, são palestras boas, palestras racionais, palestras com toda a liberdade. E assim é que toda a humanidade vai ficar, porque todos querem voltar para o seu lugar verdadeiro, para o seu mundo verdadeiro. Ninguém quer ficar aí na matéria como está, sendo martirizado ao ponto de se desesperar, de não aguentar mais os martírios da escravatura da matéria. Ninguém quer mais ficar aí sendo escravo do nada, pelo nada. Todos querem voltar para o seu mundo verdadeiro, o mundo dos puros, limpos e perfeitos, onde não há sofrimento de espécie algum. Ninguém vai deixar de ser puro no seu verdadeiro mundo de origem, para ser um corpo de lama, sofrendo, penando, martirizado por ser um condenado, escravo da matéria, porque um escravo é um condenado, sujeito aos caprichos, às vontades e às torturas de sim a matéria, e venerando assim a matéria. Começa a tortura dos seus escravos, como os escravos sofrem, que faz pena. E assim, vejam a situação completamente definida desse universo, deste mundo, deste povo, desta gente que sofria por ignorar a causa do seu sofrimento, padecia por ignorar a causa do seu padecimento. E assim, agora o término da angústia da humanidade, o término de um povo angustiado, o término dessa vida de angústia, porque escravos só têm que viver angustiados, escravizados pela matéria, escravizados pelo nada, lutar pelo nada para tudo acabar em nada. O que adiantou a luta do nada? Nada. É a realidade positiva
e a humanidade toda está cansada dessa vida. Não aguenta mais. A humanidade já se acha enfraquecida, esfacelada. Desgaste pela poluição de todas as maneiras. A poluição é de várias maneiras, de vários jeitos e de várias formas. A poluição em função noite e dia. Vem os desgastes, vem o esmorecimento, vem o desânimo, vem o cansaço, vem as angústias, vem as doenças, vem os nervosos, enfim, uma infinidade de ruínas, a qual toda a humanidade está exposta. E assim, vejam que o mundo acaba de chegar agora, na sua posição certa e correta, o postulado racional, a via certa da comunidade universal, os diálogos lindos feitos dentro de seus lares, com seus irmãos do mundo racional. Entrarem às suas residências e vocês preparados para recebê-los, em contato permanente, noite e dia, e os diálogos sobre tudo, que isto já está se passando aí na Terra em muitos lares, mas vai se tornar natural e comum entre todos, porque são seus irmãos. Vocês desceram, eles lá ficaram, e agora com a fase racional, a união dos dois mundos em um só. Estão todos unidos aí, a união deles com vocês e vocês com eles, devido à união dos dois mundos em um só. A preparação é apenas o desenvolvimento da energia racional no aparelho racional, para daí ser feita a ligação ao mundo racional. E assim, dessa forma, chegarão todos ao seu lugar verdadeiro, toda a humanidade no seu verdadeiro mundo, o mundo racional, naturalmente, e tudo isso muito naturalmente. Racional não apressa para nada, tudo é naturalmente. Racional é razão, e racional é direito e perfeição, e a perfeição é equilibrada, e onde está o equilíbrio, não há pressas. Tudo se desenvolve naturalmente, sem choques, sem impactos, sem sustos, sem estar preparado, sem medo, porque depois da pessoa preparada, não sente nada, tem contato naturalmente. Não tem impacto, não tem medo, não tem susto, porque está preparado para recebê-los naturalmente. Que o bicho é assim mesmo, se assusta com tudo, se espanta com tudo, tem medo de tudo, se enerva com tudo. Então, é preciso preparar o bicho em condições de, naturalmente, receber os seus irmãos que vocês deixaram lá em cima. Vocês desceram e vieram parar aí, na Terra. Eles não, eles lá ficaram. Agora, devido à união dos dois mundos, chegou a hora dos irmãos se encontrarem e terem aquele diálogo saudoso, aquele diálogo de fazer chorar de satisfação e alegria. Não de emoção, porque a pessoa estando preparada não tem emoção de espécie alguma. Então, que beleza, que maior grandeza de todos os tempos para essa humanidade sofredora. Que fim de mundo lindo, maravilhoso, racional, que fim de mundo de matéria sublime, que doçura racional. A máxima altura universal, toda a humanidade acaba de alcançar, e é por isso que existem esses três mundos, e a prova e a comprovação, e o histórico para a preparação da humanidade, para preparar todos. Preparar o aparelho para ficar, depois de preparado, pronto e ligado à energia racional, porque estavam preparados para a energia elétrica e magnética, e por isso ligados a ela. Agora, serão preparados para se ligarem à energia racional. Então, é preciso todo esse conhecimento para a preparação do aparelho, para o desenvolvimento das células racionais que estavam paralisadas quando estavam ligados à energia elétrica e magnética. Então, agora, na fase racional, o desenvolvimento das células racionais, a preparação dessas células para ligar a energia racional. Quando estavam ligados à energia elétrica e magnética, essas células estavam paralisadas. Agora, mudou a fase da natureza, a fase racional, e a humanidade veio para esta classe superior. Entrou para essa classe superior de aparelho racional. Então, como aparelho racional, são desenvolvidas as células que estavam paralisadas, as células racionais.
para fazer a ligação da energia racional. Depois da ligação feita, entre em contato com o mundo racional, porque aí o aparelho já está pronto. E assim, está aí, hoje, a máxima das máximas alegrias da humanidade, a máxima das máximas confraternização universal. Alegrias sob todos os pontos de vista, sob todos os aspectos, por a humanidade alcançar o ponto máximo, a volta de todos ao mundo racional. E aqui na Terra, em vida, conversando com os habitantes do mundo racional, o relacionamento natural, o ponto máximo de esplendor de toda a humanidade. O universo tomando conhecimento da planta e de posse da planta, do mapa, o mapa da razão da vida, o mapa da razão do mundo, o mapa racional. E perguntas: isto é para já? Digo eu, é para já, e por isso está aí a fase racional em evolução e os habitantes do mundo racional, que estão aí na Terra em evolução, e os que estão vindo, estão chegando, e muitos mais virão. Então, é para já. Não estão cientes aí dos casos de materializações, que a humanidade não sabe como tratá-los? Então, tratam de habitantes extraterrenos. A humanidade ignora que vieram de lá parar aqui, e que são ilusões, são todos conhecidos uns dos outros. Não há nada diferente. A diferença é que uns desceram e outros ficaram lá em cima, mas todos são conhecidos lá. Os irmãos que procuraram se degenerar, que são os seres de matéria, e os que estão lá, com seu progresso de pureza, puros, limpos e perfeitos, mas todos são conhecidos. Quando começarem as palestras dentro dos lares, aí é que vão lembrar o que eram quando estavam lá, como viviam, como se conheciam. Então, vem aquela conversa. Vocês foram avisados para não entrar por aquele pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Vocês abusaram do livre-arbítrio, e olhe o resultado, onde vocês vieram parar. Se nós tivéssemos acompanhado vocês, estaríamos aí igualmente a vocês. Então, vem aqueles assuntos amistosos, de 1, 2, 3 horas ou mais, de boas gargalhadas de felicidade. Aí já a pessoa se familiarizou, aí já se torna tudo natural, aí se tornará tudo comum, e assim vejam a verdadeira felicidade da humanidade. Página 34. Por não conhecer a base e a lógica verdadeira, é que foi uma das causas do infortúnio da humanidade. E agora, com as conformidades da mudança natural da natureza, vai começar a radiação de outra luminosidade natural da energia racional. Essa outra luminosidade é do mundo racional, luminosidade esta de energia racional. Porque mudou a fase, mudou a energia de clarevidência, que tudo isso é com a decorrência do tempo, que a própria natureza vai se transformando para o estado real da fase racional. Então, como animal racional, a luz de gravidade universal era o elétrico e magnético. E na fase racional, a luz é do mundo racional. Então, muda a concepção da humanidade, por passarem para a fase natural de seu ser. E a fase natural de seu ser é a referência, ou com a referência, ao mundo racional. E a luz verdadeira do racional, do aparelho racional, é a luz racional. Então, celestialmente, todos verão a luz brilhante do mundo racional, por possuírem a vidência racional. Então, essa luz é do verdadeiro natural de racional, tendo o animal irracional a sua luz e tendo o aparelho racional a sua luz. E assim, todos verão a luminosidade desse grande ser de energia racional. Isto são evoluções naturais da natureza, não podendo tratar de sol e sim de corpo de energia racional. No princípio, quem não conhece se assombra e se assusta, mas, com o decorrer, cessará o susto e o medo. E assim, o ponto mais perigoso da humanidade era a humanidade não conhecer nada de verdade sobre sua origem. Então, vivia a humanidade sem base e sem lógica. Viviam todos vazios, por nada de verdade saberem.
Isto, então, causa o desatino. O desatino porque onde prevalece a mentira como verdade, há o desatino. Por a mentira cair no descrédito, e assim ninguém podia ter prazer de viver, porque não sabia o porquê estava vivendo. Então, ficavam todos nesse desequilíbrio à procura da verdade, em busca da verdade sem encontrar. Então, o perigo da humanidade sempre foi esse, porque vive de mentira, vive desequilibrada. Quem vive desequilibrado é um perigo, porque o desequilibrado é um inconsciente e, por isso, implantou-se a inconsciência no mundo. Por aí, vejam os crimes. Ninguém respeita ninguém, e nem estão se respeitando, porque ficaram imbuídos por uma falsa realidade. Tudo somente aparências, tudo somente ilusões. Então nascia na humanidade a indignação e a revolta por descobrir o falso testemunho. A realidade não existe, e sim ficção, aparência e nada mais. Então daí o motivo dos mais fortes partirem para o desrespeito e o desequilíbrio, e é o que vem se dando há muito no mundo inteiro. Por isso, vejam, não há estabilidade de coisa alguma, por muita força e poder que tenham, aparentemente. E por isso, vejam que infinidade de modificações, governos, reinados, antes dos reinados, tudo vai caindo, porque a mentira tem pouca duração e por isso nunca houve regime nenhum, nem modo de governar algum que tivesse estabilidade. Todos ruíram por descobrirem que tudo é mentira e a revolta das renovações das novas gerações. Por isso, governo nenhum, regime nenhum nunca teve estabilidade. Sempre tudo mudando. A mentira é a causa da derrota. A mentira dura pouco e nada se estabilizou até hoje, por tudo ser mentira. E é um perigo viver nas condições em que vinha vivendo a humanidade. As revoluções nunca cessando, guerras, descontentamentos. A mentira nunca trouxe paz ao mundo. A mentira sempre conservou o mundo em convulsões, uns contra os outros, convulsionados, num desentendimento constante, e daí, eis a razão dos aventureiros, dos golpes e do desrespeito a tudo. E viver assim é a coisa mais perigosa, e por isso os crimes sempre em evidência. Viver assim é viver criminosamente, como viviam, por viverem sem base, por viverem sem lógica, por viverem vazios, por viverem de fantasias, por viverem de aparências, por viverem de fingimentos, todos sempre procurando encobrir as podridões. E que perigo quando tudo é descoberto! De forma que, dessa maneira, nunca ninguém podia ter paz. Nunca houve quem endireitasse o mundo, nem nunca podia haver, por viver sem lógica e sem base, por viver vazio, por viver de hipocrisia, querendo ser aquilo que não é. Então aí há sempre os golpes. É o que sempre deu motivo aos golpes, às traições, às aventuras, como quem diz: aqui não há mais nada de sinceridade, aqui a lei é a do mais forte. Então, os gananciosos, invejosos, golpistas, oportunistas começaram a se reunir para formarem grupos, para a satisfação de seus instintos e sua ambição desordenada. Mas isso se dá e vem se dando em todos os setores da vida, porque tudo está vazio, sem base e sem lógica. Não havendo uma base, não há domínio, mas isto em todos os setores da vida, principiando dos lares, uma querer tomar marido da outra e vice-versa. Isto em todos os setores da vida, tudo por não encontrarem uma lógica prepotente, certa e consciente. Tudo por não encontrarem uma base poderosa, sólida, de austera providência e de poderosa consistência para fazer permanecer o equilíbrio real, certo, verdadeiro e positivo. A humanidade nunca encontrou. De certa forma que forjaram esse conteúdo que não corresponde e, por não corresponder, o sofrimento atuante se multiplicando sempre, ao ponto de chegar ao ponto máximo da intolerância. E assim, muito perigoso viver como viviam. Daí o resultado: falta de garantias em tudo,
chegando tudo ao ponto de salve-se quem puder. Mas agora, com o triunfo de abnegação da humanidade, entra então a forma real. O conhecimento e reconhecimento que é o mundo de origem de todos, e a lógica consciente e positiva de equilíbrio fértil, racional de todos. Todos tomados pela energia racional e orientados pelo mundo de origem, o mundo racional. Então, aí o equilíbrio é racional, e o que é racional é uma coisa só. E por isso a verdade é uma só. Não existem duas verdades. Então, vence a verdade, porque é da verdade que todos precisam para saberem como viver, e não da mentira, que sempre multiplicou o sofrer, e a verdade é uma só. Razão suprema universal, razão justa e certa, razão racional. E de forma que, do jeito que vinha a vida caminhando, todos tinham que ir mesmo a passos largos para a ruína das ruínas, como está aí o universo. A calamidade reinante por todos os cantos do mundo, por todos os lados do mundo. Há o descontentamento e daí as ruínas, porque a humanidade sempre na ânsia e sede da verdade, para encontrar uma base de origem, uma lógica justa e certa. O povo nunca encontrou, vivendo vazio dessa mentira, vivendo perdido, e quem vive perdido é perigoso. Porque se está perdido, para ele tanto faz como tanto fez, tanto faz viver como não viver. Então, os que se encontram perdidos não têm pena de ninguém, porque não têm pena deles. Eu não tenho pena de mim, não tenho pena de ninguém. Eu já estou perdido. Então, é um perigo viverem como viviam, sem base nem lógica. Ninguém nunca deu satisfação a ninguém, porque não podia dar. Ninguém nada sabia de sua formação, muito menos do mundo em que vive. Então, viviam superficialmente das coisas alegóricas, de fantasias, de hipocrisias e de ilusões. E dessa forma, toda a humanidade perdida, uma humanidade perigosa. E por isso, estão aí os casos das traições, dos golpes, da inveja, da ganância, vivendo todos dentro de um tufão de ruínas. Se tornou, desse jeito, uma vida insuportável. E por ser insuportável, ninguém tem sossego. A perturbação é reinante. Quando não é de um lado, é de outro. Quando não é de uma forma, é de outra. Quando não é de uma maneira, é de outra. Quando não é por isso, é por aquilo. Tudo isto por estarem vivendo superficialmente e não racionalmente. Mas agora entra o mundo na fase racional, no seu justo e certo lugar, e tudo tomará a forma racional. E chega então o equilíbrio de toda a humanidade. E assim, o perigo da vida foi sempre este: o não saber o porquê está vivendo, o não saber por que vive, por não saber por que sua vida é assim, por não saber de onde veio, por não saber para onde vai, por não saber o porquê da existência desse mundo que habita, por não saber coisa alguma de verdade. Então, sentindo e vendo que tudo é mentira, se torna um perigo viver de mentiras, porque tem que viver duvidando de tudo, por saber que tudo é mentira, e por tudo ser mentira é que tudo se acaba. Se fosse tudo verdade, seria eterno. Então veio o mundo nessa evolução de sofrimento, por não existir base, nem lógica, nem princípio, nem fim, dentro desse conteúdo e modo de que constituíram o modo de viver. A mentira sempre prevalecendo sob todos os pontos de vista. Então, a maior decepção do povo é esta: não conhecer a verdade, não saber onde está a verdade. Onde está o construtor desse mundo? Por que construiu tudo assim? Queremos falar com quem fez o mundo assim. Queremos falar com quem nos fez assim. Queremos saber tudo o que precisamos saber de verdade. O povo nunca encontrou base nem lógica, e daí a insubordinação, o desrespeito de um modo geral, de grandes e pequenos. Mas agora chegou a maior alegria do povo: certificado, a prova, o testemunho e a identificação, e a planta e o mapa de tudo em mãos do povo. A solução para a real felicidade de todos, racionalmente. Então, agora sim, o povo se encontrou com o que necessitava muito de saber: a razão de tudo. Agora sim, diz o povo, me encontrei, sei de onde vim,
por que vim e para onde vou, como vou. Ao passo, como vivia de aparências, de ilusões, de sonhos e de fantasias, sem base e sem lógica, ninguém podia viver satisfeito.